Meus cumprimentos a todos. Nós estamos aqui no Centro Espírita Apóstolo do Bem, em Indaiatuba. Vamos fazer a nossa gravação da reflexão da nossa noite. E antes disso, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Irmão, pedindo o amparo da espiritualidade da casa para nos dar o apoio necessário e que tenhamos, dentro da reflexão, uma boa compreensão e um bom desenvolvimento. Pedimos a esses mentores espirituais da casa que possam nos dar as intuições necessárias, que possam nos auxiliar, nos guiando dentro dos princípios do Evangelho de Jesus, para que possamos transmitir uma mensagem de amor, mensagem de esperança, mensagem de carinho a todos aqueles que estejam nos ouvindo e nos vendo. Dessa forma, pedimos permissão a essa espiritualidade para darmos por iniciada a nossa reflexão da noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz sobre bem-aventurados os misericordiosos. E logo no início, o título da parte inicial é Perdoai para que Deus vos perdoe. E dentro desse espírito de perdoai para que Deus vos perdoe, nós vamos ler o que Mateus ele escreve no Evangelho sobre o que Jesus falou desse assunto na época em que ele esteve aqui na Terra. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, foram liberados todos os prisioneiros, em 1945. Um dos libertados, Primo Levi, relatou posteriormente, por escrito, suas experiências, tentando encontrar o porquê de tamanhas atrocidades que foram cometidas lá dentro. Em determinado ponto de seu livro, ele diz o seguinte: todos aqueles que esquecem o passado estão condenados a repeti-lo. Olha o que ele disse: todos aqueles que esquecem o passado estão condenados a repeti-lo. Muito bem. Então nós vamos ver no capítulo 10, no texto 1, 2 e 3 da página 133, diz o seguinte: perdoai para que Deus vos perdoe. E tem um: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordioso, quem tem misericórdia é aquele que tem compaixão para com o próximo. Item 2. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Item 3. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Muito bem. Então, dentro desse princípio aí, nós vemos que ele está falando a respeito do perdão.
Então que nós devemos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Agora, como é que funciona esse perdão? Muitos dizem que o perdão, para ele valer, para ele ser efetivo, ele tem que ter o esquecimento daquela falta. Né? Então, o esquecimento do passado, se nós formos pensar, ele levaria a desprezarmos ou desconsiderarmos as várias ocorrências graves que ocorreram. Imagine essas lá do campo de Auschwitz, na Polônia. Se todos lá fossem perdoados e a gente esquecesse aquilo, como ele diz no livro dele, esse fato poderá se repetir, porque eu não lembro que aquilo ocorreu, eu não sei se aquilo faz mal ou faz bem, se é o certo ou se é o errado. Né? Então, tais fatos, tais ocorrências graves, como essas verificadas na Segunda Guerra Mundial, seria um problema. Com esse pensamento, as gerações futuras ficariam em uma posição de risco e, relembrando o passado, nós poderíamos prevenir tal situação. Se a gente esquece, nós vamos correr um risco daquilo lá ser feito novamente. Se nós não esquecemos, lembramos, nós poderemos prevenir tal situação. Mas acontece o seguinte, o esquecimento dessa falta, analisado sob o aspecto da reencarnação futura, ele pode estar previsto dentro das leis divinas. Ou seja, ao reencarnarmos, fazemos com o esquecimento do passado. E somente em alguns casos raros, o reencarnante se lembra de ocorrências anteriores. Muito lógico. Então, se nós formos trabalhar com as reencarnações que virão, as futuras, nós poderemos até entender esse esquecimento da falta. Porque já que nós vamos reencarnar com o esquecimento do passado, nem nós, nem o agressor vai lembrar do que aconteceu. Então nós poderemos até estar reencarnando para repararmos aquelas faltas dentro de uma mesma família. Tá? Muito bem. Entretanto, eu gostaria de analisar o aspecto do esquecimento durante a encarnação atual. Nós estamos aqui convivendo com os outros, tá? E não temos esquecimento, nossa memória ela está presente. Tá? Então, eu gostaria de analisar esse aspecto, porque nós vamos ter o perdão e vamos ter o esquecimento. Tá? Entendemos que nós não devemos esquecer o mal ou a agressão que sofremos no presente. Então, nessa encarnação que nós estamos, no presente momento, que estamos todos juntos, a falta que nos for feita, nós podemos perdoar, mas não devemos esquecer. E vamos explicar por quê. Tá? Nós vamos perdoar, mas não vamos deixar que aquilo caia no esquecimento. Por quê? Devemos lembrar dele para que o ocorrido não se repita. Tá? Muito bem. Perdoar, então, e não esquecer, mas ao lembrarmos do fato, em algum momento, que o façamos, não sentir raiva, não sentir mágoa, não sentir rancor, não sentir ódio daquele que nos prejudicou. Então isso é que é o fato importante. Nós não precisamos esquecer, mas nós temos que fazer o exercício de não guardar ressentimento. Então, sempre que a gente nos lembrar daquele fato, nós nos lembramos que fomos ofendidos, que alguém nos fez um mal, mas nós não temos para com aquela pessoa rancor, ódio, mágoa. E se lembrarmos daquilo, podemos até emitir para aquela pessoa um pensamento positivo ou fazer mesmo até uma oração por ela. Então, se possível, e é lógico que isso depende do grau evolutivo do espírito envolvido, né? Nós
Ao emitirmos um pensamento positivo de compreensão, de misericórdia para com aquela pessoa, de amor para aquele que nos prejudicou, nós estaremos contribuindo para que seja rompido esse elo da corrente de ódio que se estabelece na humanidade. Então basta que nós não guardemos ressentimento. O Dr. Sérgio Lopes, um psiquiatra do sul do país, no seu maravilhoso livro chamado O Código do Monte, esse livro aqui, O Código do Monte, ele faz um desenvolvimento das virtudes do Sermão da Montanha. Então, nesse livro, o Dr. Sérgio Lopes, na página 106, ele diz o seguinte: ele afirma de que perdoar não é esquecer. Se esquecêssemos dos acontecimentos dos quais somos vítimas, ou dos quais amargamos sofrimento, correríamos o risco de sofrer de novo. Continua ele: não devemos esquecer a pessoa desonesta que nos passou para trás. Porque se nós perdoarmos e esquecermos, essa pessoa poderá nos passar para trás de novo. Porque num contato com ela, nós não vamos lembrar o que aconteceu e ela pode fazer a mesma coisa com a gente. Então, o que ele diz aqui é que o perdoar, então, é, antes de tudo, superar o ressentimento. Tá? A falta do perdão, ela não está na nossa memória. Ela está, sim, no sentimento. De não guardar mágoa, não guardar rancor. Trata-se, portanto, de extinguir a mágoa, ainda que se lembrando daquele fato. Né? E ele, então, o Dr. Sérgio, ele faz essa consideração e nós vemos que realmente não é fácil, primeiro, perdoar. Perdoar já não é uma coisa fácil. Muito mais difícil, então, seria perdoar esquecendo ou não esquecendo do fato. Então, não esquecendo do fato é mais fácil. Né? Agora, esquecer do fato, ele talvez seja mais difícil, porque como aquilo está gravado na nossa mente, né? E esse sentimento parte depois para o nosso coração, nós vamos ter um problema para conjugar essas posições. Né? Muito bem. Então, nós fazemos uma pergunta. O que é perdoar, então? O que é isso? O que é perdoar? Perdoar é, antes de tudo, superar o ressentimento. A falta do perdão, como eu disse, não está na memória, sim no sentimento da mágoa que permanece em nosso coração. Então, essa mágoa que às vezes ela ultrapassa várias e várias encarnações, e a pessoa, às vezes a gente ouve muita gente dizer assim: eu nunca perdoarei. Quer dizer, isso daí é um problema muito sério, que essa pessoa vai atravessar várias reencarnações com essa carga magnética no psíquico dela. Tá? No texto número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 4, ele diz o seguinte, texto número 1, a misericórdia é o cumprimento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Olha o que fala o Evangelho. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, a misericórdia. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta e
é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Então, nesse caso aqui, esse esquecimento citado, ele é válido dentro daquilo que eu falei, das encarnações futuras que virão, porque nós encarnaremos com esquecimento do passado. Na presente encarnação, nós não poderemos, ou segundo o nosso pensamento e em consonância com o Dr. Sérgio, nós não devemos esquecer, porque senão nós estaremos sujeitos a ver repetida aquela mesma falta, aquela mesma ocorrência conosco. Né? No texto 2 da página 134 do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda, ele diz o seguinte: infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa frase aqui, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, me lembra um caso que ocorreu com Chico Xavier, que ele estava atendendo uma pessoa lá em Pedro Leopoldo, e essa pessoa, uma senhora, veio reclamar com ele que já não aguentava mais o marido. Ela estava com 40 anos de casado e desde que ela casou com ele, ele começou a se dedicar ao alcoolismo, era um alcoólatra inveterado e que ela já não aguentava mais e que ela veio perdoando a ele nesses 40 anos de vida. Que Chico Xavier virou para ela e falou assim: pois é, minha irmã, mas Jesus nos ensina que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Aí ela diz, 70 vezes 7 são 490. Eu já perdoei esse homem mais de 1000 vezes. Então o Chico Xavier sentiu-se emocionado com aquilo que ela disse e teve um ímpeto de dizer para ela que era para abandonar então aquele homem, que ela já tinha perdoado ele demais. Ela não precisava aguentar aquilo mais na vida dela. O Emmanuel deu uma cutucada nele por debaixo da mesa e falou assim: Chico, não faça isso, não diga isso a ela. Fala para ela ter um pouco mais de paciência, que tudo vai passar. Ela esperar mais um pouco, ter um pouquinho mais de paciência. E ela falou com o Chico que já não aguentava mais, que aquele era o tormento da vida dela. Então, aí o Chico falou: minha irmã, mesmo dessa forma, você já tendo perdoado 1000 vezes, tenha mais um pouco de paciência, continue com ele, tolera mais um pouco. E ela consentiu com isso e foi embora. Passaram-se 2 meses, a mulher voltou lá. Ela voltou no Chico e falou: Chico, eu vim aqui te dar uma notícia. O que aconteceu? O meu marido desencarnou, ele morreu. Aí ela falou assim: Chico, mas eu amava tanto ele, eu gostava tanto dele, né? Então ele morreu. Aí o Emmanuel virou para o Chico e falou: tá vendo, Chico? Por causa de 2 meses, talvez ela não terminasse a prova dela nessa encarnação. Esses 2 meses que ela ainda ficou com ele, ela concluiu a prova dela e agora ela vai partir para outras paragens. Então até a gente vê como o perdão ele é importante, né? E no texto 3 dessa mesma página 134, para encerrar essa parte, ele diz o seguinte: mas existem 2 maneiras bem diferentes de se perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga
impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto eu sou generoso. Então, nessas circunstâncias aí, é impossível que a reconciliação seja sincera, que ela ocorra de forma sincera. Né? Porque nós devemos, então, entender também que o perdoar é abrir mão da retaliação. Abdicar da vingança é não revidar. Né? E o Evangelho ele complementa isso dizendo o seguinte: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Quer dizer, se você tem alguma falha com alguém e você precisa perdoar aquela pessoa, procura-o e pede perdão. Ou procura e perdoa ele. Tanto faz uma coisa ou outra. Você tem que pedir perdão para a pessoa quando você fez a falta e tem que perdoar ele quando ele fez a falta com você. Para não deixar isso passar para outra encarnação. Ele diz assim: desencilha-se desse problema enquanto está nessa vida, não deixa isso passar para outra. Né? Em verdade te digo que não sairás de lá, quer dizer, dessa situação, enquanto não pagares o último centil. Então não há prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Se nós temos um problema que não resolvemos nessa encarnação, os nossos inimigos vão nos procurar, vão nos perseguir em outras encarnações. Né? O Dr. Sérgio, ele diz aqui então no livro dele, que o ressentimento nós podemos entender que é como nós pegarmos uma brasa com as mãos e jogarmos na outra pessoa. Provavelmente nós vamos errar, porque ninguém vai ficar na frente. Você jogou a brasa, a pessoa vai sair da frente e você provavelmente vai errar, porque ninguém é bobo de ficar na direção da brasa. A pessoa sai fora e a nossa mão fica queimando. A brasa que queima é o ressentimento que permanece. É uma brasa interior que poderá produzir gastrites e refluxos esofágicos, entre outras moléstias. Então vejam a gravidade do ressentimento, a gravidade do rancor, a gravidade de guardar mágoa. Isso está provado cientificamente, a medicina já reconhece que esses sentimentos eles provocam distúrbios digestivos e altamente perigosos. Né? Acontecimentos que não foram devidamente engolidos são como alimentos que não foram mastigados e digeridos adequadamente. Provocarão alterações digestivas, por exemplo. Perdoar, então, é abrir mão da retaliação, abdicar da vingança e não revidar. Portanto, num primeiro momento, nós precisamos superar o ressentimento e a mágoa. Não revidar, deixar passar, dar um tempo, uma distância. Agora, um ponto importante. Necessário não deixar o fato cair no esquecimento absoluto, porque existe o aspecto delicado em relação às situações que foram deixadas de lado pelo esquecimento sem elaboração completa. Dizem respeito àqueles fatos esquecidos, mas que não foram devidamente superados, porque eles serão reprimidos no inconsciente. Fica como sepultado no psiquismo consciente, mas não superado. Em um determinado momento aquilo pode aflorar e aparecer.
As mágoas não lembradas ficam vivas através de sintomas psicossomáticos. A mente pode deixar passar a falta do perdão, mas o corpo não. Os sintomas, as doenças, são, via de regra, manifestações de situações mal esquecidas. Por isso Jesus dizia: sê benevolente depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não o entregue ao juiz e o juiz não te entregue ao oficial e seja lançado na prisão. Então, o pensamento do Dr. Sérgio coincide com o pensamento que nós colocamos para vocês e com o que está escrito no Evangelho, né? Embora no Evangelho, em alguns momentos, ele fala no esquecimento, mas nesse esquecimento entendido das encarnações futuras, e não do momento presente, porque senão nós poderíamos ter esse mal voltando. Para encerrar a nossa fala de hoje, nós vamos perguntar, cada um responde para si próprio, se já perdoou mesmo alguém. Perdoou? Com certeza. Segundo, tem certeza que você sabe o que é perdoar? Você seria capaz de fazer o que eu vou falar agora? Então, para encerrar, eu vou contar um caso de uma mulher que saiu num jornal nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Essa mulher, ela ia todo domingo na penitenciária visitar o filho dela. Ela chegava lá na penitenciária, ficava esperando o horário, entrava e visitava aquele rapaz e todo domingo, sem falta, levava bolo para ele, levava as coisas. Um dia ela chegou mais cedo um pouco, ficou conversando com o guarda da guarita. E o guarda perguntou e falou para ela assim: a senhora deve amar muito esse seu filho, não? Porque a senhora é muito dedicada a ele. Ela falou assim: realmente, eu amo muito esse rapaz, mas ele não é meu filho. Não. Ele é o rapaz que esteve envolvido no assassinato do meu filho. E ele tirou o grande amor da minha vida. E como eu só tinha aquele filho, eu resolvi colocar ele no lugar do meu filho. E estou transferindo o meu amor para ele, cuidando dele aqui na penitenciária. E aquele rapaz está se recuperando. Então essa é a recuperação que a gente acha que realmente deveria existir nas nossas prisões, né? E não largar aqueles presos amontoados lá, só brigando, desenvolvendo vícios e conversas que não levam a nada, não trabalham nada, saem de lá sem profissão e é uma vida perdida. Por isso que o espírita nunca deve dizer: bandido bom é bandido morto, que a gente vê muito espírita falar, né? Bandido bom é bandido morto. Não, bandido morto vira obsessor. Bandido bom é o bandido preso, mas com um programa de recuperação para a reintegração social. Era isso que eu queria trazer para vocês e eu agradeço a atenção e brevemente estaremos aqui de volta com novas falas. Muito obrigado a todos. Vamos elevar o nosso pensamento novamente à espiritualidade para agradecer por esses momentos que aqui nós passamos, né? Agradecendo a Deus por todas essas encarnações que Ele possibilita que nós tenhamos para receber perdão e para dar perdão para muitos espíritos com quem nós nos relacionamos. Pedimos a Deus proteção. Pedimos a Jesus que nos dê força para nós encararmos as nossas provações. Essas provações que a cada dia ficam mais difíceis. Mas nós temos que ter tranquilidade, não perder a fé, não perder a esperança de que um mundo melhor está chegando.
e nós queremos fazer parte desse mundo. Agradecemos aos mentores espirituais da casa e pedimos a eles permissão para darmos a nossa fala de hoje por encerrada. Graças a Deus, graças a Jesus.